Um dia um aluno foi designado para sondar a vida daquele professor. Escondido, entrou, alojou-se dentro do guarda-roupa do professor. E o professor chegou à noite. Ele chegou, tirou o paletó, tirou o seu guarda-pó, o professor, e ele ajoelhou, fez assim na mesa, com a sua Bíblia embaixo, como eu estou aqui agora. Ele leu o texto e disse: obrigado, Senhor Deus, porque nós continuamos bons amigos. Obrigado, meu Deus, porque nós continuamos o quê? Bons amigos. Ele vivia o Cristo, a tal ponto que as pessoas, os alunos da universidade, resolveram fazer uma sondagem, monitorar aquele professor, certo? Monitorar aquele professor, para ver qual era o segredo da vida cristã. O segredo era que ele, Cristo, continuava juntos. Mas, meus queridos, nós temos que terminar, mas antes de terminar, eu quero dizer para você que nós já estamos dentro dos sinais que estão sinalizando que Cristo é em breve voltará. Imagine que você vindo aqui para Filadélfia e você notasse, vamos transformar isso agora, vamos traduzir tudo em quilômetros agora? Filadélfia, 20 quilômetros. Aqui é milhas, né? Mas vamos brasileirar as coisas, é português. Filadélfia, 10 quilômetros. Filadélfia, 5 quilômetros. Filadélfia, 1 quilômetro. Filadélfia, 10, Filadélfia, 500 metros. Seja bem-vindo. Hoje Jesus Cristo está através da Bíblia dizendo, através de placas, dizendo guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, são sinais de que Jesus está às portas, que nós estamos terminando a nossa jornada como caminhantes ou viajantes para o céu. Nós estamos muito perto da volta de Jesus, meus queridos, muito perto. Esse tempo um pastor ouviu minha história, trabalhou no Brasil, no Mato Grosso comigo, lá em Cuiabá, e ele mandou ele passou a usar para alguém, certo? Um colega dele, dizendo o seguinte, que o pai dele estava aqui nos Estados Unidos num sábado indo para a igreja, numa via muito movimentada, que é característica aqui nos Estados Unidos, e ele viu 2 pessoas de branco pedindo carona, e ele deu carona para aquelas pessoas de branco. Ele não fazia isso, mas sentado onde ele estava. E ele e a sua esposa, aquele pastor, aquele pai de um pastor e a sua esposa, mãe do pastor, estavam conversando sobre a volta de Jesus. E os 2 caroneiros atrás quietos. Aí um pouco um deles disse o seguinte: vocês sabiam que a volta de Jesus está muito mais perto que vocês imaginam? Ele falou: por que você está dizendo isso? Ele não respondeu. Eles perguntaram pela segunda vez e ele não respondeu. Aí ele olhou pelo retrovisor, não tinha ninguém dentro do carro. Não tinha simplesmente ninguém dentro do carro. Certo? Eles chegaram no primeiro posto de guarda, contaram a história, disse que o guarda ficou branco, amarelo. Ele falou: é a segunda e a terceira história que eu ouço só nessa pista aqui. Certo? A terceira história que eu ouço. De esse mensageiro que está avisando que Jesus em breve voltará. Quer uma outra? Os muçulmanos, os judeus estão tendo sonhos. Todo muçulmano, todo judeu tem o que com sonho para ele? Sonho é a palavra de Deus. Quando eu estive em Israel, eu conversei com um rabino na igreja adventista de Tel Aviv. E aquele rabino me contou a história, através de um intérprete que estava ali me ajudando. Ele falou: eu tive um sonho. E naquele sonho, está escrito o seguinte: eles, os adventistas do 7º dia, já estão aguardando a segunda vinda do Messias. E você ainda está aguardando a primeira. Jesus é o Messias do Messias. Aquele rabino tornou-se adventista do 7º dia. Hoje, ele é um dos líderes da igreja adventista do 7º dia em Tel Aviv. Eu conversei com ele. Conversei frente a frente com ele, pessoalmente com ele. E milhares de pessoas estão tendo sonho. Milhares de pessoas estão sonhando lá em Israel. Certo? Jesus em breve voltará. Por outro lado, meus queridos, nós temos 4 rádios potentes mundiais. A rádio de Guam, ao sul das Filipinas, no Oceano Pacífico. Ela anunciando mais de 40 línguas e dialetos que Jesus em breve voltará. A rádio São Marino, na Itália, bem na Barba do Papa, está anunciando 24 horas por dia em mais de 30 línguas e dialetos que Jesus em breve voltará. A rádio também da América Central, aqui em El Salvador,
está anunciando também 24 horas por dia que Cristo em breve voltará e chega lá no Brasil também. Certo? A Rádio de Gabão, na África, anunciando a mais de 40, 50 línguas e os idiomas deles ali, né? Tem uma outra palavra mais própria, né? Dialetos de Gabão, os dialetos ali, que em breve Jesus Cristo vai o quê? Vai voltar. É a igreja se agigantando, meus queridos, para terminar a evangelização. E é Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, dando um sonho para as pessoas e cumprindo-se aquilo que Paulo diz que a obra seria abreviada e que as pedras iriam falar. Nós estamos no fim, meus queridos. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, como dizia o nosso conhecido pastor Evaldo de Oliveira, alguns o conheceram. Mas, meus queridos, antes de terminar, me permita contar mais uma história. Quem é que não conheceu o Gonçalves Dias, né? Aquele poeta brasileiro. Quantos ouviram falar nele? Conheceu a história, né? Todos, né? O poeta estava exilado na Universidade de Coimbra. Ontem a minha esposa e eu estávamos comentando sobre isso, né? Em Portugal, porque ele havia ajudado a tornar-se o Brasil tornar-se independente. Então esse era o erro dele, né? Por isso que ele foi condenado a ir para lá. E ele ficou lá e ele compôs a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, aonde canta. Tem gente que sabe da nova geração. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam. E um dia, Gonçalves Dias, meus queridos, não vou terminar agora, não cabe o tempo. Ele voltou para o Brasil, depois que ele compôs a canção do exílio, voltou para o Brasil todo feliz. Ele morava ali no Maranhão, em São Luís do Maranhão. E ele ficou doente e foi para a França. E fez tratamento, mas tudo em vão, ele resolveu voltar. Tomou um navio francês. E aquele navio se ingrando as águas do Oceano Atlântico, vem em direção a São Luís do Maranhão. E agora Gonçalves Dias conta-nos a história, histórias que a história não conta, né? Que diz que ele estava no convés do navio e ele começou a falar: minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá. E ele adiantou e fez o último verso: não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Ele cantou isso porque ele já estava vendo os babaçoais das costas do Maranhão. Eu estive há 10 anos lá no Maranhão e eu vi os babaçoais do Maranhão, né? As costas do Maranhão. Ele só não havia ouvido ainda o canto do sabiá, mas ele já estava vendo os babaçoais, ele estava já ouvindo pela fé o canto do sabiá. Porém, um navio francês, que Gonçalves Dias viajava, diz a história que ele avariou-se e aquele navio ia afundar. Fundou, e lá embaixo, meus queridos, o abismo, aquelas ondas traiçoeiras, elas tragaram o poeta saudoso. Ali com a boca escancarada, tragaram aquele poeta, ele foi morto pelas águas, quase ouvindo o canto do sabiá, quase no lado, mas totalmente perdido. Meus queridos, eu quero terminar com esse tipo de reflexão. Você está aqui nos Estados Unidos, tem suas lutas, e tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. Nós, o Brasil, tudo mais fácil. Mas lembre-se que nós estamos muito próximos à morte de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos muito perto do céu. Mas você sabia, e eu vou fazer uma alerta para você, se você esquecer de tudo que eu falei, não esqueça daquilo que eu vou falar agora. Tá? Você sabia que muitos perderão o céu por apenas 45 centímetros? Fala lá, pastor, eu não está sendo exagerado. Perdeu o céu e ir para o inferno por 45 centímetros? É isso mesmo. 45 centímetros é a distância que vai entre o seu intelecto, a sua mente, a sua razão e o quê? O coração. E lá em Jeremias 29, verso 13, o que Deus diz para mim, para você, Nazaré? Buscar-me-eis e vós me achareis, quando vocês me buscarem de todo o quê? Coração. Não basta só a mente. Quantos lá no Brasil vocês sabem disso? Já disseram: eu sei que os adventistas são corretos, eu sei que a igreja adventista está certa, eu sei que a Novo Tempo está certo, eu sei que tudo aquilo que o pastor Rabelo pregava, tudo que o quarteto canta é certo, que Jesus vai voltar, eu sei que a Bíblia está certa, sei que tudo isso, que Jesus vai voltar e que existe uma salvação disponível, mas fica só aonde? No intelecto, na mente, não passa aquilo pelo coração. Perderá o céu por apenas 45 centímetros. Queridos, todos nós somos humanos
E temos as nossas falhas, temos as nossas lutas íntimas. Cada um tem uma luta diferente do outro, certo? Mas temos. E temos que nos preocupar. Há um perigo de repente estarmos com bagagem de contrabando. Eu estava indo para o Paraguai e um jovem ficou, não voltou para o Brasil. Estava do meu lado, ficou chorando. O guarda chegou para o ônibus e disse o seguinte: o guarda da família, esse jovem ficou porque ele carregava bagagem de contrabando, não pode entrar na sua pátria. Filho, há perigo de nós perdermos a pátria celestial por estarmos com bagagem de contrabando, ou por simplesmente tudo ficar no intelecto e nós não passarmos para o nosso coração. O que devemos fazer? A irmã Daiane disse uma frase aqui que eu guardei logo no início da escola sabatina, quando ficamos ouvindo, e nós temos que entregar o futuro da nossa vida nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, o barco da nossa existência, e permitir que Ele assuma o controle total da nossa vida, senão nós estaremos irremediavelmente perdidos. Agora você não precisa temer, por favor, não quero levar a você a temer. Lutero dizia o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu não sei como posso me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não sei como posso viver. Tá? Ele te ama, e se você tem boa vontade, Ele jamais vai apagar o pavio que fumega, certo? Ele jamais vai apagar o pavio que fumega. Ele vai dizer: filho, filho, eu sei dos seus defeitos, eu sei das suas fraquezas, eu sei das suas quedas, mas venha até mim, e você vai continuar como candidato ao reino celestial. Amém. Quantos nesta manhã você dizer: eu quero, como caminhante ou viajante para o céu, no dia de Jesus voltar, abraçá-lo como meu Salvador? Quantos querem? Todos? Louvado seja Deus por isso. Vamos então cantar o hino para expressar isso que nós cremos. É o hino 492. Eu vou pedir para a irmã Daiane, por favor, que venha até aqui me ajudar a cantar. Eu já vi que